Hoje veio um pouco de chuva para tentar aliviar, né, essa zebra da falta d'água. Né? Tomara que mais chuva venha por aí. Deixa eu ver a reportagem da Kátia Saqueto. Olho na notícia. O tempo nublado pode significar que vem água por aí, mas não o suficiente para amenizar a crise hídrica no estado de São Paulo. Mesmo com as chuvas dos últimos dias, o nível do sistema Cantareira não para de baixar. Chegou a 7,4% nesta quinta-feira. A previsão é que os recursos durem, no máximo, até o início de novembro, caso não chova um volume pelo menos dentro da média. A conclusão é deste especialista da Unicamp, que fez um cálculo simples. Pegou uma média de quanto o nível cai por dia e o que ainda há de reserva no Cantareira. Esta chuva que nós estamos observando, ela só é suficiente para infiltrar no solo. E ela não tem, mesmo que infiltre, ela não passa dos primeiros centímetros do solo. Deveria, sim, chover pelo menos uns 30 milímetros, assim, de intensidade mais ou menos fraca, para umedecer as primeiras camadas do solo, para depois ocorrerem chuvas mais fortes, suficientes para provocar um escoamento superficial e aí sim impactar as vazões de entrada no sistema Cantareira. Apesar do mapa indicar a presença de frentes frias na região, as previsões meteorológicas não podem afirmar a quantidade de chuva para o próximo mês. Pelo menos por enquanto, a gente não tem como ter esse tipo de informação. Se vai chover muito, porque além de chover acima da média, essa chuva ela deve ocorrer dentro da região de captação, né, do Cantareira. A Sabesp já anunciou que está preparada para retirar uma segunda cota do volume morto, caso seja necessário. Mas o racionamento de água já é uma realidade para pelo menos 9 cidades do interior de São Paulo. São mais de 2 milhões de moradores convivendo com as torneiras secas. Alguns municípios vivem situações críticas, como Santo Antônio de Posse, que decretou estado de emergência, e Itu, onde a população, revoltada com o desabastecimento, tentou invadir a prefeitura e entrou em confronto com a guarda municipal. Enquanto a solução não chega, a população economiza como pode. Há 4 meses, a família de Dio Isla convive com racionamento 2 vezes por semana em Valinhos, região de Campinas. Para não faltar, ela chega a utilizar por 2 vezes a água para lavar roupa e depois ainda aproveita para lavar o quintal ou para a descarga do banheiro. É bom, né, colaborar, porque é para evitar ao máximo também, né? Se lá está secando, seca de uma vez. Qual será o futuro de nós sem água? Apesar da preocupação com as próximas semanas, é no próximo ano que a crise pode ser ainda pior. Meu temor é que não chegue no dia 1º de janeiro do próximo ano num volume superior a 27% positivos. Se ele for abaixo desse valor, e nós já estamos numa crise esse ano, o ano que vem pode ser pior. Então, gente, economia de água, né? As prefeituras, os municípios, o Estado, a União precisam preparar um esquema especial para enfrentar, né, essa falta d'água que pode persistir, ainda que chova. Porque o que nós tivemos até agora foi muito, mas muito grave mesmo. Muito grave mesmo. Né? E por falar em Itu, uma das cidades aí que vive o maior problema aqui na região, a Prefeitura de Itu reconheceu hoje que o racionamento de água implantado na cidade, que desde o mês de fevereiro, né, não está funcionando. Mas descobriram a roda lá em Itu, hein? Há 9 meses tem gente sofrendo com falta d'água. Tem bairro onde os moradores estão ficando 20 dias sem uma gota d'água, velho. Sem uma gota d'água. Ontem teve um novo protesto, né, que terminou de novo em confusão, né? Você imagina como é que é a vida de um cidadão que fica 20 dias sem água na torneira. Um comitê foi criado para evitar que as torneiras fiquem tanto tempo secas. Hoje, agora, depois de 9 meses, velho, vamos confiar que vai dar certo, né? Lucimeire Ramalho é quem traz os detalhes, a reportagem está aqui, ó. Olho na notícia. Com a montagem do grupo, todo o trabalho da empresa que tem a concessão do serviço de água na cidade passa a ser monitorado. O comitê é formado por representantes de diversas secretarias e vai receber orientações da Defesa Civil Estadual. O foco da fiscalização é o de mapear a distribuição da água nas casas, evitando que algumas residências fiquem sem abastecimento. Para ficar por dentro de toda a situação, os integrantes irão se reunir 2
2 vezes por dia. Segundo a prefeitura, 90% de Itu é abastecida com reservatórios e, portanto, dependem da chuva. A cidade já enfrenta o racionamento desde o mês de fevereiro e muitos moradores reclamam de ficar até 15 dias sem água em casa. Para tentar abastecer o município, 44 caminhões-pipa vão circular pelas ruas. 17 bairros localizados em partes altas do município serão priorizados. Além disso, a quantidade de água que está sendo colocada nos reservatórios para recuperar o nível passou de 2 milhões de litros por dia para 3 milhões. Mais um poço particular também passará a ceder água para a concessionária. Segundo o secretário, em 3 dias, as novas medidas devem ter efeito. E, pelo menos por enquanto, o prefeito descarta decretar estado de emergência ou calamidade pública na cidade. Para Itu, ainda nós não estamos nessa situação. Pode parecer um absurdo. A pessoa que está me ouvindo agora fala, mas como não é? Não é. Né? Por quê? Porque o poder público ainda tem condição de fazer frente a essa situação, como está fazendo. A população reagiu ao problema. Na segunda-feira passada, uma grande manifestação percorreu diversas ruas da cidade. O protesto foi realizado em frente à Câmara de Vereadores. Os manifestantes jogaram ovos, tomates, atiraram pedras e tijolos e quebraram algumas janelas do prédio. Um grupo arrombou o portão de estacionamento do Legislativo. Guardas municipais impediram que eles entrassem na unidade. A tropa de choque tentou dispersar as pessoas, mas os manifestantes atiraram pedras nos policiais, que revidaram com balas de borracha, gás de pimenta e bomba de efeito moral. Nas redes sociais, outro protesto já foi marcado para a tarde da próxima segunda-feira. Com o nome de Itu Vai Parar, pelo menos 3 mil pessoas já haviam confirmado presença no ato. E o negócio é o seguinte, né? Não adianta também lançar comitê e etc. e não resolver o problema da falta d'água. Ô, Salomão, como é que resolve o problema da falta d'água? Ninguém vai construir represa, ninguém vai fazer nada disso agora, né? No entanto, algumas medidas, como a colocação de mais caminhões-pipa, né, a colocação de um sistema integrado de distribuição, podem ajudar a população. O que não dá é para continuar do jeito que está. Gente, há 20 dias sem água. 20 dias sem água. Faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Pode vir comigo aqui. Estou esperando a sua participação nas redes sociais. Já vou falar do Facebook, vou falar do Twitter. Tem aí essas imagens, ô pessoal? Tá no ponto VT aí? São imagens impressionantes. A gente tem essas imagens já há alguns dias, né? A gente não conseguiu mostrar ainda para vocês. Mas é o seguinte, imagens que caíram na internet que mostram um motorista dirigindo na contramão em uma rodovia de Piracicaba. E para variar, o que aconteceu? Causou 2 acidentes. Deixa eu ver aí as imagens, o Felipe Pereira vai falar ao vivo comigo desse caso. Olho na notícia. Por um motociclista na rodovia Geraldo de Barros, que liga Piracicaba à Charqueada. Perceba que este carro vermelho está na contramão e em alta velocidade. O condutor é um autônomo de 61 anos. Por vários quilômetros ele segue sem aparentemente se dar conta de que está na via errada. Os outros motoristas é que têm que desviar. Em determinado momento, um veículo perde o controle, roda e vai parar no acostamento. Veja novamente. Para tentar evitar a colisão, o motorista corta a frente de um terceiro automóvel, perde o controle, derrapa e é atingido pelo carro que vinha na sequência. Ninguém ficou ferido. Mesmo com essa situação, o condutor do veículo vermelho continuou guiando na contramão. E ele ficou assim durante um bom tempo, né? Durante um bom tempo andando na contramão. São quantos quilômetros, hein, Felipe Pereira? Com esse sujeito dirigindo na contramão nessa rodovia de Piracicaba? Olha, foram mais de 4 quilômetros, viu, Rodrigo? O boletim de ocorrência que foi registrado sobre esse caso informa que os policiais foram chamados no primeiro momento no quilômetro 170 da rodovia Geraldo de Barros. A outra ocorrência aconteceu no quilômetro 174. Então, pelo menos 4 quilômetros esse motorista andou. Só que dá para perceber aí na imagem, a imagem tem 1 minuto e meio que esse motociclista gravou, que é muito mais do que isso, muito mais do que 4 quilômetros. Pode chegar a 8, inclusive, 8 quilômetros na contramão. Agora, o impressionante, Felipe Pereira, é que o motorista em nenhum momento do carro vermelho decidiu voltar pro caminho correto, né? Decidiu voltar para a mão dele. A impressão é de que ele estava imaginando ali que estivesse numa via de mão dupla, né? Em que as pessoas vão e voltam pelo mesmo eixo. Que
coisa terrível, que coisa terrível. Você Sabe imagina o que se é ele pior? pega um carro de frente aí, gente, se ele pega um carro de frente, O que mas quase morre aconteceu. todo mundo na hora, morre todo mundo na hora, é perda total, perda total. Ah, que coisa terrível, velho. Tem explicação, Felipe Pereira, por que ele entrou na contramão? Ele saiu de um viaduto, pegou o acesso errado, foi intencionalmente para a contramão. O que a polícia já sabe disso aí, Felipe Pereira? Olha, Rodrigo, o homem foi parado um pouco tempo depois, né? Depois da gravação, ele foi parado na própria rodovia Geraldo de Barros por policiais militares que estavam acompanhando essa ocorrência. Só para você ter uma ideia, Rodrigo, ele disse não se lembrar de nenhum dos acidentes. A gente está vendo a imagem de um acidente, só que antes dessa gravação, um outro acidente aconteceu. Um carro preto acabou capotando. O motorista ficou ferido, foi levado a um hospital de Piracicaba, já teve alta, mas teve esse outro acidente antes desse daí, que nós estamos vendo na imagem agora. O condutor disse para a polícia que não se lembrava de nada, de nenhum acidente, e nem que ele nem tinha percebido que estava na contramão, inclusive. Ele não sabe dizer como é que foi parar na contramão. Ô, Felipe Pereira, eu já vi gente andar na contramão. Aliás, nós tivemos, infelizmente, né, pelo menos 2 casos este ano aqui em Sumaré, né, de motoristas na contramão e causando mortes. Um recentemente, inclusive, na rodovia dos Bandeirantes, ali na região de Sumaré. Agora, já vi em vários casos